Em tempos de sofrimento indescritível e opressão, surgem figuras que desafiam o mal e nos ensinam o verdadeiro significado de coragem e sacrifício. Durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto milhões de vidas eram dizimadas sob o regime nazista, uma história de heroísmo se destacou. Uma história de fé inabalável e altruísmo profundo. Esta é a história de São Maximiliano Kolbe, um homem comum que, diante do maior dos horrores, escolheu fazer o impossível, oferecer sua vida em troca da de outro. Hoje, vamos conhecer a incrível trajetória de Kolbe, um mártir cuja ação ainda ressoa como um símbolo de resistência e amor ao próximo. Auschwitz foi um dos campos de concentração mais notórios do regime nazista, localizado na Polônia ocupada. Ali, milhões de pessoas, principalmente judeus, prisioneiros de guerra e opositores do regime, foram brutalmente exterminadas. A condição dos prisioneiros era desumana. Eram forçados a trabalhar em condições extremas, com alimentação inadequada. E a morte era uma constante, seja pelas câmaras de gás, pela fome ou por torturas físicas e psicológicas. Esse campo simbolizava o ápice do terror imposto pelo regime de Adolf Hitler, cujas políticas visavam destruir qualquer forma de resistência. O Holocausto não foi apenas uma guerra contra os corpos das vítimas, mas também uma tentativa de esmagar a sua humanidade, destruindo até suas almas. Em meio a esse inferno, a figura de São Maximiliano Kolbe se destacou como um farol de fé e resistência espiritual. Kolbe, um sacerdote católico polonês, foi preso pelos nazistas em 1940 não por suas ações no campo de batalha, mas pela sua devotada missão religiosa. Ele era o fundador da Milícia Imaculada, uma organização voltada para a propagação da fé católica e a devoção à Virgem Maria. Seu trabalho de evangelização, especialmente entre os poloneses, o tornou um alvo para os nazistas, que viam sua fé como uma ameaça ideológica. Por essa razão, Kolbe foi preso e enviado para Auschwitz, onde enfrentaria as mesmas condições desumanas de outros prisioneiros. Ao chegar a Auschwitz, Kolbe foi imediatamente confrontado com a brutalidade do campo. Contudo, ao contrário de muitos outros, ele não sucumbiu ao desespero. Em vez disso, ele se tornou uma presença de força espiritual. Mesmo em meio à miséria e à desesperança, ele se dedicou a oferecer consolo e conforto espiritual aos seus companheiros de prisão. Sua calma, sua coragem interior e sua compaixão em um lugar tão cruel não passaram despercebidas, e ele logo se tornou um símbolo de resistência moral, tanto para os prisioneiros quanto para os próprios guardas nazistas, que, embora cruéis, reconheciam sua integridade. O momento que eternizou o nome de Kolbe aconteceu em 1941. Quando um grupo de prisioneiros tentou escapar de Auschwitz. Como represália, os nazistas escolheram 10 prisioneiros para serem executados. Um dos prisioneiros, desesperado, gritou por sua esposa e filhos, sabendo que jamais os veria novamente. Foi nesse momento de agonia que Kolbe, sem hesitar, ofereceu sua própria vida em troca da de outro. Eu sou católico, tenho mais idade e sou religioso. Posso morrer no lugar dele? Disse ele aos oficiais nazistas. Surpresos com o gesto de Kolbe, os nazistas aceitaram sua proposta e enviaram o prisioneiro original para a morte. Kolbe foi levado junto com os outros para uma câmara de punição, onde seriam deixados para morrer de fome. Mesmo diante da morte certa, Kolbe manteve sua serenidade. Ele não apenas aceitou o sofrimento com uma dignidade impressionante, mas também continuou a apoiar seus companheiros, oferecendo-lhes palavras de consolo e mantendo sua fé viva. Durante mais de 2 semanas, Kolbe resistiu à fome e ao sofrimento. Nunca se queixou. Sua força espiritual foi seu sustento, e ele continuou a inspirar os outros prisioneiros com sua coragem e compaixão. Por fim, após um sofrimento prolongado, Kolbe foi morto. Não por fome, mas por injeção letal. No entanto, ele deixou um legado que vai muito além de sua morte. Sua vida e sacrifício se tornaram símbolos eternos de resistência moral e espiritual. Após sua morte, a história de Kolbe espalhou-se entre os prisioneiros sobreviventes. Muitos viam nele não apenas um homem de fé, mas um verdadeiro mártir,
que, ao oferecer sua vida, havia desafiado as forças do mal e iluminado o caminho da dignidade humana. Sua morte ressoou como um farol de luz, simbolizando a capacidade humana de resistir ao mal, mesmo nas condições mais extremas. O impacto de sua vida não se limitou ao campo de concentração. Em 1971, o Papa Paulo VI beatificou Kolbe, e em 1982, o Papa João Paulo II canonizou, reconhecendo seu sacrifício como um exemplo supremo de amor cristão. São Maximiliano Kolbe passou a ser venerado como um modelo de coragem, fé e altruísmo, não apenas pelos católicos, mas também por aqueles que veem nele uma figura que desafiou a opressão com sua imensa capacidade de amar e sacrificar-se pelo próximo. Kolbe se tornou, assim, um modelo de amor ao próximo e de coragem diante do sofrimento. Sua vida e sacrifício continuam a inspirar aqueles que enfrentam desafios e injustiças, lembrando-nos de que, mesmo nas situações mais desesperadoras, podemos fazer a diferença com um simples ato de amor e compaixão. São Maximiliano Kolbe nos ensina que o heroísmo não está apenas nas grandes batalhas, mas nas pequenas escolhas diárias, nas quais decidimos resistir ao mal, ajudar o próximo e viver com um propósito maior. O que ele fez em Auschwitz foi um ato de resistência moral, mas sua maior lição é que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, temos a capacidade de agir com fé, amor e altruísmo. Sua história nos desafia a refletir sobre nossas próprias ações. O que estamos dispostos a fazer para proteger e amar o próximo? O exemplo de Kolbe é eterno. Sua vida nos convida a encontrar coragem, mesmo quando tudo parece perdido, e a lutar com fé pelo bem, pela humanidade e pelo amor ao próximo.